Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos, toda a Igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo esteja presente com você e te dando nesse momento sabedoria, conhecimento, discernimento na palavra. Esse é o momento que estamos aqui reunidos de forma virtual, online, para transmitir aqui a nossa meditação em estudo bíblico. Quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020. E então é um momento que nós temos a oportunidade de reunirmos, ainda que seja online, mas termos um momento de oração, um momento de leitura da palavra, de louvor e de meditação na palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos louvar a Deus cantando com os irmãos o hino de número 18, Deus dos Antigos. Se você tem aí condição de acompanhar, com o seu inário, eu convido você a abrir o seu inário, no Inário Novo Cântico, para que nós possamos cantar este hino, louvar ao nosso Deus, com o hino de número 18, Deus dos Antigos. Eu estou tentando abrir aqui que eu tinha aberto e deu alguma coisa aqui. Isso, está abrindo. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos glorificar ao nosso Deus com este hino de número 18, Deus dos Antigos. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele é o Deus da promessa, Deus dos antigos, o Deus que fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó.
Deus que prometeu a Davi um reino eterno, perpétuo, e assim ele o estabeleceu, executou na pessoa e obra de Jesus. Jesus Cristo, no qual vive e reina eternamente. Jesus Cristo, aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E é a esse Jesus Cristo que nós adoramos, louvamos, cultuamos e, acima de tudo, adoramos, porque Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Nele fomos lavados e remidos dos nossos pecados por causa do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Nele fomos justificados em Cristo. Nele, Jesus, temos a esperança da vida eterna e da ressurreição no último dia. Vamos orar? Vamos pedir a direção do Espírito Santo para o nosso estudo, para o nosso momento de meditação, para estarmos juntos aprendendo a palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 17, uma vez que estamos aí no mês de dezembro. Vamos pensar algumas coisas sobre o nascimento de Jesus, sobre a promessa de Jesus, a vinda do Messias, o nascimento de Cristo e o contexto histórico. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o contexto histórico da promessa de Deus, da aliança com Deus, do tempo que Deus estabeleceu para com o seu povo até a chegada do Messias, para que nós possamos ter um entendimento, que o Espírito Santo nos dê esse entendimento, sobre Jesus, a revelação da promessa do Antigo Testamento. Vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, nós estamos na Tua presença. Nós, ó Deus, somos gratos porque o Senhor, sendo Deus, permite-nos, na mediação única e suficiente do nome de Jesus, nos achegarmos a Ti em louvor, em adoração, em oração. E nos deu o Senhor a Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, e nós carecemos da iluminação do Espírito Santo para o entendimento desta palavra, porque Ele é que nos convence do nosso pecado, porque somos pecadores, falhos, imperfeitos, limitados, totalmente depravados, totalmente incapazes de entender a Tua palavra, a Tua revelação, os Teus propósitos. O Espírito Santo nos convence não apenas do nosso pecado, mas Ele nos convence da justiça, porque Cristo Jesus, morrendo na cruz, derramando ali o seu sangue, Ele nos justificou de todo o pecado, nos purificou, nos lavou, nos remiu de todo o pecado. E também nos convence do juízo, porque aquele que crê em Jesus, que entendeu, que compreendeu, que o recebeu como Senhor absoluto, como único e suficiente Salvador, este tem a vida eterna. O que nele não crê, já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Portanto, Senhor, nessa oportunidade, estamos aqui louvando ao Senhor, pedindo a Tua direção, a Tua bênção, a Tua capacitação, a orientação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos meditar na Tua palavra e nela ter entendimento e dela ter conhecimento, para que através dela nós possamos, ó Deus, estar todos os dias vivendo vida de santificação, de crescimento espiritual, de vivificação na Tua presença. Pedimos pela vida dos irmãos que estão aqui conosco, reunidos online, mesmo aqui de forma virtual, toda a igreja do Senhor Jesus, a Igreja Presbiteriana do Brasil, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, as nossas congregações e também, ó Deus, todos os irmãos que ainda vão ouvir, assistir essa transmissão, esta meditação. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, e sobre a vida dos seus familiares, sobre a vida do seu lar, da sua casa, da sua família, para que nós possamos, como Igreja do Senhor Jesus, crescer e crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, dirige a nossa vida, orienta os nossos passos, capacita-nos a entender o Teu amor,
teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia. Em nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Mateus capítulo 1, do verso 1 até o verso 17, o texto narra a genealogia de Jesus Cristo. E assim nos diz o Espírito Santo de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe. De Raabe gerou a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jaconias e a seu irmão no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jaconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Olha que coisa interessante. Os evangelhos, eles foram escritos com propósitos e com público definido. O primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos. Poderia ser chamado de um evangelho geral. Até então não havia nenhum escrito do evangelho segundo Jesus. E Marcos escreve para que haja registro. Assim o Espírito Santo o condiciona, o capacita. O evangelho de Marcos. Mateus, então, escreve o evangelho segundo Jesus, né? Ministério de Jesus, para judeus. Lucas escreve para os romanos. Percebam que Lucas ele tem um destinatário do Evangelho e do livro de Atos, né? Teófilo, um líder romano. Então, o Evangelho segundo Lucas, assim como Atos, é direcionado para o público romano, para os de Roma e para todos do Império. João é o último evangelho a ser escrito, e ele é escrito numa linguagem bem diferente, né? Ele narra o ministério de Jesus, mas de uma ótica e uma narrativa bem diferente, com detalhes e com palavras, né? Que nós sabemos e lemos, que são um pouco diferentes. Tem conteúdos de Marcos, de Lucas e de Mateus, assim como em Lucas, Marcos e Mateus nós temos conteúdos de João, porém há conteúdos que só tem em João. E João escreve esse evangelho, conhecido também como evangelho final, evangelho testemunho do apóstolo João, que também não tem um direcional, ele também registra, assim como Marcos, né? O primeiro evangelho, João registra com detalhes também para os cristãos, de uma forma geral. Enfim, entendendo isso,
nós vamos entender por que o Evangelho de Jesus, segundo relata o evangelista Mateus, ele começa descrevendo o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Porque percebam os irmãos que no livro do Antigo Testamento, a Bíblia dos judeus, se tem uma coisa que você vai encontrar muito, é genealogia, não é? Crônicas, lá em Esdras, Neemias, quando o povo retorna do cativeiro, é a genealogia que vai contar quem era o pai de quem, do rei tal, né? E há momentos que você vai lendo, por exemplo, em Crônicas, né, que você fica a leitura de capítulos e capítulos lendo, geração após geração, quem foi para o exílio, quem voltou do exílio. E o Espírito Santo, ele direciona esse evangelho de Mateus para que haja uma autenticidade. Essa é a primeira ideia que nós queremos pensar com os irmãos. O fato de o Espírito de Deus, o Espírito Santo, revelar e dar esse conhecimento, e Mateus sendo um judeu, escrever para judeus e escrever iniciando com essa genealogia, leva ao contexto histórico de uma aliança que Deus fez primeiro com Abraão. De Abraão veio toda uma genealogia até Davi, são 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia são mais 14 gerações. Porque Deus fez uma aliança com Abraão. Essa aliança que viria dele, o Messias, que seriam abençoados todos os povos da terra através da família de Abraão. E aí veio o Messias. Deus fez uma aliança com Davi, que através do seu reino viria um dos seus descendentes que assumiria o trono. E seria um trono perpétuo, eterno, de glória. E aí, até o tempo no tempo de Davi até o exílio da Babilônia, foram 14 gerações. E do exílio da Babilônia, que é um outro contexto histórico, que tem genealogias, né? É muito interessante esse contexto, assim, que você vai de Abraão até Davi e você vai ver os registros de genealogia. Depois você vai no Antigo Testamento e vai ver dos dias de Davi até o exílio da Babilônia, registros de genealogia. E depois, quando você vê do cativeiro da Babilônia o retorno dos judeus para Jerusalém, que não foram todos, por isso que há um registro de quem voltou, há registros de genealogia. E aí agora Mateus, então, faz uma narrativa mostrando que esse contexto histórico de aliança de Deus com Abraão, e essa aliança é reforçada com Isaac, e ela é reforçada em Jacó. E aí vem todo o contexto histórico. E aí vem os tempos dos reis. E Deus estabeleceu Davi como rei. A gente conhece bem a história de Davi. E aí Deus faz uma aliança com Davi, de que através dele, no seu contexto genealógico, ou seja, da sua linhagem real, viria o Messias, que seria o Cristo, Jesus. E mesmo que depois do cativeiro da Babilônia, aí é um contexto interessante, que o povo de Israel, que a partir de Roboão, porque o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão reinaram em Israel entre todos os povos. As 12 tribos de Israel era o contexto do reino desses 3 reis. A partir de Roboão, o reino é dividido, 10 tribos do norte, 2 tribos do sul. E aí vem o contexto, né, que ainda que depois que tenha o retorno do cativeiro da Babilônia, não existe mais o Israel do norte ou Judá. Ou seja, não existe mais o povo de Israel do norte, as 10 tribos, e o Israel do sul, 2 tribos. Agora é um povo só que eles não têm mais rei. Eles são governados por governos que são nomeados pelo império. Primeiro pelo império Medo-Persa, e depois pelo império romano. E assim foi até um tempo depois do ministério, da presença de Jesus na face da terra. Então, o fato de essa narrativa trazer ainda mais esse detalhe do capítulo 1, verso 17, que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E de
do exílio da Babilônica até os dias de Cristo, 14. Ou seja, são 14 gerações certas, né? Sem a gente entrar no contexto que até os dias de Abraão, nós temos a história da criação do mundo, nós temos a história, né, da aliança de Deus, dizendo que o fruto da mulher esmagaria a cabeça da serpente, o fruto da serpente, e que o fruto da serpente esmagaria ou feriria no calcanhar o fruto da mulher, ou seja, a promessa de que um filho de mulher esmagaria a cabeça do serpente, eliminaria o pecado. Mas o fruto da serpente, por causa do pecado que veio a morte, ou seja, a morte, feriria o fruto de mulher no seu calcanhar, ou seja, através da morte, Jesus elimina o pecado. Ele esmaga a cabeça da serpente. Ainda que nós tenhamos todo o contexto, né, dos dias da criação com Adão e Eva até os dias de Abraão, que passam-se muitas gerações, há um momento que Deus chama um homem e faz com ele uma aliança e estabelece que através dele haveria uma nação. Deus promete a terra de Canaã, que é a terra prometida, e Deus então no seu tempo traz esse povo para essa terra. Ali tem o tempo dos reis. Ali também depois tem o tempo dos não reis, vamos dizer assim, que é o pós-exílio babilônico. Mas uma coisa que não mudou, uma coisa que não deixou de existir, a aliança do Senhor com o seu povo, a presença de Deus no meio do seu povo, a glória de Deus a todo momento, a todo instante, com o seu povo. Isso precisa ser bem entendido nesse contexto histórico. Um outro fator interessante para a gente pensar aqui é que Deus, ele, no contexto histórico, ele tem, entre os que ele escolheu, ele tem, por exemplo, Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão teve Isaac. Beleza, então Abraão só teve Isaac, só que Isaac teve Jacó e Esaú. E desses dois, Deus escolheu a Jacó e não a Esaú. Jacó já teve 12 filhos. Desses 12 filhos, Deus escolheu a Judá. Por isso Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Da linhagem de Judá, o contexto vai nos mostrar que veio Davi. Deus faz uma aliança também com Davi, de que agora ele sendo rei, sobre o trono de Davi, assentaria um dos seus descendentes, que reinaria eternamente, seria perpétuo esse reino. E aconteceu que Jesus veio da linhagem de Davi. Então esse contexto de nós entendermos que nesse contexto de aliança, Deus tem os seus escolhidos. Porque, por exemplo, Jesus Cristo é profeta. Qualquer tribo de Israel poderia ter profetas. É um contexto que Deus chamou, vocacionou, capacitou homens para serem profetas. Só que há um contexto interessante. Por exemplo, Deus chamou entre as tribos de Israel a tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal. Jesus não é da linhagem da tribo de Levi, mas ele é sacerdote por excelência, ele é o próprio Deus, e sendo assim, não havia nenhum homem que poderia apresentar o seu sacrifício diante de Deus pelo pecado de toda a humanidade, porque Jesus não é apenas o sacerdote, ele é a oferta e ele é o ofertante. Por isso ele tem que ser o sacerdote, para que a sua oferta, sendo ele o ofertante, e o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, pudesse lavar e remir-nos dos nossos pecados, porque ele ofereceu-se como sacrifício vicário por nós. Há um outro contexto, que aí vem dessas linhagens, que é a linhagem de Davi. Então Jesus é da linhagem de Davi. Ele é da descendência de Davi. E ele se torna rei por excelência. Rei eterno. Senhor absoluto. Sobre tudo,
e sobre todos. Ainda que tenha, então, entre essas realidades históricas, o Messias vem dessa aliança. Jesus, o Cristo, ele vem desta aliança. Então, ele é a promessa de Deus. Ele é o cumprimento da palavra de Deus. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que Deus pré-estabeleceu, predestinou nele, para que ele viesse e morresse na cruz. Como Mateus está escrevendo para judeus, era necessário, então, que ele apresentasse esses detalhes genealógicos para que os judeus pudessem compreender e entender que, através do Espírito Santo, na palavra, assim como nos nossos dias, compreendesse que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e como escreveu o apóstolo João. E crendo, tenham vida em seu nome, porque os judeus estavam esperando há séculos, há milênios, a promessa de Deus da vinda do Messias. Você pode perceber que, como eu falei, que há contextos diferentes nas narrativas dos evangelhos, né? Quando Jesus se encontra com um dos seus discípulos, ele vai e diz para o outro: achamos o Messias, da qual Moisés descreveu, Jesus. Ou seja, eles começaram a ver e entender que Jesus era o Cristo, o Messias, a promessa de Deus. Então, queridos, esse é um outro contexto interessante. O porquê desse registro genealógico aqui de Jesus? Para que seja entendido os seus ofícios de profeta, sacerdote e rei, para que seja entendido que os judeus são sim o povo da aliança, o povo pelo qual Deus prometeu que vinha o Messias. E então havia uma necessidade de ser mostrado com detalhes históricos, narrativa genealógica, que Jesus é a geração da promessa, da aliança de Deus com o seu povo. Um outro contexto, então, também a se pensar aqui é o fato do tempo de Deus. Muito interessante esse tempo aqui cronológico, né? 14 gerações, mais 14 gerações e mais 14 gerações. Eu fico imaginando que, pelo tempo que se vivia naquele tempo, no Antigo Testamento, a gente tem uma ideia que de Abraão até os dias de Jesus, colocando que as pessoas viviam em média 100 anos, né? Temos aí narrativa de Abraão, por exemplo, Jacó e outros que viveram, Moisés, que viveu, por exemplo, 120 anos. Mas colocando em média 100 anos, né? Nós temos aí 42 meses, 42 gerações, né? Desculpa aí, né? 14 vezes 3, né? Nós temos aí 42 gerações. Enfim, são 3 gerações de 14, então nós podemos ter aí uma ideia de 4.200 anos. Uma ideia, não estou aqui afirmando, só estou fazendo aqui uma ideia por gerações, né? Média. E aí você pode entender que do tempo da aliança de Deus com Abraão até os dias de Jesus, o Messias, se passaram aproximadamente 4.200 anos. Ou seja, é o tempo de Deus, é o tempo do Senhor, é o tempo do Messias, é o tempo de Cristo. Quantas gerações passaram esperando a chegada do Salvador do mundo? É como nós vivemos hoje. Nós já estamos aí há quase 2.000 anos da morte e ressurreição de Jesus. Quando eu digo quase 2.000 anos, por quê? Porque Jesus nasceu no ano 0 da era cristã, né? Começa a se contar o ano 0 a partir do nascimento de Jesus. Jesus morreu na cruz, ressuscitou. Ele tinha o que se entende entre 33 a 34 anos. Então, só em 2033 ou 2034 que vai se completar 2.000 anos da morte e ressurreição de Jesus. Então, nós estamos aí quase 2.000 anos, né? Em que Jesus morreu e ressuscitou e instalou o seu reino, né? O reino eterno. Como ele mesmo diz, esse é o sangue da nova aliança,
quando ele institui o cálice como símbolo do seu sangue, o sangue da aliança derramado por nós, pecadores. Então, queridos, o povo esperou. E Jesus disse que Abraão creu. E ele viu a promessa. Não viu com os olhos humanos, mas viu pelos olhos da fé. Nós cremos que Jesus veio ao mundo, gerações e gerações passadas, como promessas de gerações e gerações históricas, como propósito de um Deus que é eterno, e já estamos aí há quase 2000 anos esperando a segunda vinda de Jesus. Eu diria para os irmãos que ainda vai demorar muito, porque baseado em Mateus 14, o texto diz que vai haver tempos difíceis, guerra, rumores de guerra, pai contra filho, nações contra nação. O seu irmão mais próximo de você vai te trair, o amor vai se esfriar. Mas quando o evangelho da graça, o evangelho da salvação, o verdadeiro evangelho, o evangelho autêntico de Cristo Jesus foi pregado a toda criatura, aí sim virá o fim. E eu creio que ainda vai demorar muito essa segunda vinda de Jesus, porque nós temos ouvido muita palavra, temos visto muito culto, tem muita programação. Eu estava falando um dia desse na escola dominical, não sei se foi no Coqueiro, na Betânia, que as igrejas hoje estão muito em cima de movimentos, de programações, de eventos. Mas quando se trata de estudo da palavra, de reunião de oração, de tempo de oração, de conhecimento da palavra, eu digo por experiência, conversar com muitas pessoas que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, mas quando você começa a falar da Bíblia para eles, dizem, mas isso está na Bíblia? Eu falei, aí você pega, abre na Bíblia e mostra para eles. Um dia desse tinha um adolescente me perguntando sobre a questão de Moisés. E aí eu estava falando para ele, olha, lá em Judas, fala que Satanás contendeu pelo corpo de Moisés. É isso, pastor? Está lá, está na Bíblia. Então há muito contexto, há muita coisa. Você vai falar de história, você vai falar de genealogia, você vai falar de contextos da narrativa bíblica. Tem muita gente que se diz cristão hoje, mas não tem conhecimento, porque não está lendo Bíblia, não está meditando, não está buscando conhecimento. Estão muito atrás de programação, de evento. Vai ter um pregador tal aqui, vai ter um cantor tal ali. Eu costumo até chamar dos mochileiros da fé. Estão aqui, eles não têm residência fixa, eles não têm nenhuma ligação ali de afinidade com aquele grupo de congregação que congrega. A qualquer instante ele joga uma mochila nas costas e ele parte com outro grupo, ele parte com outro acampamento. Ele não tem vínculo, não cria vínculo e está atrás de eventos que agradam o coração humano. Nós precisamos ter raízes. Porque percebam, queridos, que o cristianismo, a vinda de Jesus, tem um contexto histórico longo. A promessa de Deus, ela é milenar. A aliança do Senhor com o seu povo Israel é milenar. E Jesus disse que ele vai voltar. Assim como Deus prometeu que ele viria como Salvador, e ele veio, ele prometeu, Jesus como Deus, que ele vai voltar. E ele vai voltar, isso aí é certo. Se não voltar nos nossos dias, um dia ele vai voltar. Não mais como Salvador, mas como juiz. E isso precisa estar nos nossos corações. Então, o fator histórico, narrativo, genealógico, todo esse contexto que Mateus inicia o Evangelho, a narrativa do ministério de Jesus, traz essas ideias que nós trabalhamos aqui com os irmãos. Tem muito mais coisa, tem muito mais detalhes. A gente poderia entrar aqui, mas hoje nós vamos apenas entrar nessa narrativa, para que na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Relembrando, que nós estamos aí caminhando para o final do ano, Natal, onde comemoramos o nascimento de Jesus. Então, durante esse mês de dezembro, nós vamos fazer meditações voltadas aí para o contexto do nascimento do Messias. E nesse momento fica então essas palavras, que o Espírito Santo coloque essas palavras
traga luz sobre essas palavras e que você não apenas fique aqui com essa meditação dessas palavras. Leia a Bíblia, leia os Evangelhos, faça uma leitura, releia esse contexto genealógico aqui, se possível, faça uma leitura da história de cada um desses. Ah, pastor, mas são 42 personagens. Está tudo na Bíblia. Cada um desses aqui tem a sua história, tem a sua narrativa. Tem uns que têm mais destaques. Abraão, Isaac, Jacó, Tamar, Judá, né? Ruth, Jessé, Obed, Boaz. Você vai encontrar aqui os reis, né? Tempo da Babilônia. Você vai encontrar a história de Jesus no contexto já do nascimento, Maria, José, enfim. Mas é uma boa leitura, é uma boa fonte de estudo, é uma boa descoberta que você faz. Que esse momento, que essa meditação traga ao seu coração o desejo de conhecer mais o contexto da história do Antigo Testamento, que aponta para Cristo, que aponta para Jesus, e também conheça mais de Jesus com fundamento histórico no Antigo Testamento, a partir da genealogia, da narrativa genealógica do Messias de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo e pedindo que o Espírito Santo continue nos iluminando na palavra. Deus bendito, Pai eterno, obrigado, Senhor, pelo conhecimento, pelo entendimento, pela revelação da Tua palavra, porque ela é a Tua palavra e ela é fiel e verdadeira. E é através dela que o Senhor estabeleceu a Bíblia, as Sagradas Escrituras, que nós tivéssemos o conhecimento para a salvação, na pessoa e obra de Cristo Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja sempre nos trazendo o conhecimento histórico das narrativas bíblicas do Antigo Testamento que apontam para Jesus, para entendermos todo esse contexto, assim como foi na escrita de Mateus, direcionada para um povo, o povo judeu, o povo da aliança, para que nós possamos todos os dias, ó Deus, ter desejo de te conhecer mais e mais, conhecer a tua história, conhecer o teu poder, conhecer a tua glória, ter intimidade com o Senhor, ter intimidade com a tua palavra, ter, ó Deus, intimidade com o teu Santo Espírito que nos ensina, que nos capacita, que nos envolve, para que nós possamos, de fato, sermos cristãos, que entendemos a Deus Senhor, Jesus Salvador, Espírito de Deus, Espírito Santo Revelador, para que nós possamos reconhecer quem somos, para reconhecermos o nosso pecado, confessá-los, aceitando e confessando Jesus, recebendo Jesus como único e suficiente Salvador e tendo Ele como Senhor absoluto das nossas vidas, tendo Ele como Senhor eterno, Rei absoluto sobre nós. Que esse tempo que estamos, ó Deus, vivendo, ainda de pandemia, desse momento, desse vírus, mas estamos caminhando aí, Deus, para a comemoração do Natal, do calendário cristão, relembrando o nascimento de Jesus, recordando e festejando o nascimento do Messias, celebrando o Natal, o nascimento do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que o contexto da nossa vida reflita Jesus, o nosso comportamento testemunhe Jesus, a nossa vida mostre a luz de Cristo ao mundo, e que no nosso contexto, na nossa vivência, a glória do Senhor resplandeça em nós. Igreja do Senhor Jesus, povo de Deus espalhado sobre a face da terra, para que nós possamos, ó Deus, caminhar em Tua presença. Pedimos pela Tua igreja, a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra, a igreja que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Pedimos em forma especial pela Segunda Igreja Presbiteriana do Brasil, em Volta Redonda, pelas suas congregações e todos os irmãos, famílias que fazem parte dessa igreja, que são membros dessa igreja. Pastores, conselho, junta diaconal, sociedades internas e o presbitério de Volta Redonda,
na qual somos agraciados aí com um conjunto de 10 igrejas aqui na nossa cidade. Ademais, as congregações, né? Muitas congregações espalhadas pela nossa cidade. Em tudo isso te rendemos graça, louvor e adoração e pedimos a continuação da tua presença, nos instruindo, nos ensinando e nos vivificando na tua palavra, a Bíblia Sagrada. Com perdão dos nossos pecados, nós oramos agradecidos e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Quero mandar um abraço para todos vocês. Vocês podem perceber que desde ontem na nossa transmissão, o cenário de fundo houve uma mudança. Eu estou num processo de mudança, né? Estou me mudando de residência. Então, com isso, também de repente pode ser que, às vezes, em algum momento a transmissão não fique boa devido à questão até da internet. Mas, enfim, tudo vai dar certo, né? Se Deus assim permitir, terça-feira que vem estaremos juntos. Domingo, 9 da manhã e às 19 horas, na sede e nas congregações, teremos as nossas programações, Escola Bíblica Dominical e culto. E aí, com essa questão também, eu não tenho aqui, mesmo que você deixou o seu alô, deixou o seu boa noite, eu não tive como ver. Acho que é devido à questão aí de mudança com a internet. Mas tá bom. O importante é que você está aí apreciando, mas acima de tudo participando. E assim como eu creio que você também está aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso propósito. Amém? Deus te abençoe. Para quem nos veremos no final de semana, até domingo. Para quem nos veremos apenas nas nossas transmissões, até terça-feira que vem.